pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Mandalorian. Dessa vez o episódio 7 da terceira temporada, The Spies, os espiões. Mas calma, um adendo, eu percebi que nas outras reviews minhas da temporada, né, eu esqueci de citar os diretores dos episódios, que nem eu fiz com a primeira e com a segunda, porque vocês sabem que Mandalorian tem vários diretores, né? Mas enfim, quem dirigiu o primeiro episódio dessa temporada, né, foi o Rick Famuyiwa, que já é antigo, né, da casa, já dirigiu episódios tanto da primeira quanto da segunda temporada de Mandalorian. O segundo episódio foi dirigido pela Rachel Morrison, o terceiro pelo Lee Isaac Chung, o quarto pelo Carl Weathers, o quinto pelo Peter Ramsey, o sexto pela Bryce Dallas Howard, né? E esse sétimo episódio é dirigido pelo Rick Famuyiwa. Mas sem mais delongas, vambora, né, pra review. O episódio se inicia em Coruscant, né? A gente vê a ilha Kanan vagando por alguns becos até que encontra com uma sonda imperial, né? E ela vai passar o relatório pro Moff Gideon. Então sim, ela é espiã, né, pra ele. E aí, ele pergunta, né, como foi o progresso do ataque dos piratas em Nevarro. E reclama com ela, né, porque, tipo, a Nova República não deveria interferir, só que ela disse que não foi a Nova República, e sim os Mandalorianos, né, Bo-Katan e Din Djarin. Ele, não pode ser, eles são de duas facções diferentes, essas facções são inimigas juradas. Enfim, olha, continue a sua missão, que eu mesmo lido com esses Mandalorianos, beleza? E aí, a Ilha Kanan diz, tá. E aí, o Moff Gideon, ele passa, né, por um corredor onde tem algumas armaduras de Jump Troopers. E ele também passa por alguns tubos com algumas coisas dentro. Como se fossem uns tubos de clonagem, né? Mas, enfim. Ele vai para uma reunião, né, que é do Conselho das Sombras. E lá tem vários senhores da guerra imperiais. E estão falando, né, que eles têm praticamente apoiadores em todos os planetas. Pois muitas pessoas estão se cansando, né, dessa nova república. E aí a gente tem a menção a ele, né? Dizem que o retorno do grão-almirante Thrawn será, né, o arauto do ressurgimento do exército deles. E quem está falando isso, né, é o capitão Pellaeon, né? Pellaeons. Eu não sei como é a pronúncia direito. Pellaeon, é algo assim. E, tipo, ele é bem próximo, bem chegado do Thrawn. Inclusive, a gente tem o cameo de voz dele lá em Rebels, né? Na quarta temporada, mas enfim. E ele fala, né, que o comandante Brandon Hux vai, né, cumprir o projeto Necromante. Esse é o Brandon Hux, que, para quem não sabe, é o pai do general Armitage Hux, lá da trilogia sequel, né? Da Primeira Ordem, mas enfim. O Capitão Pellaeon, né, sempre fala com muita autoridade e tal, segundo Gideon. Entretanto, ele vê que o Thrawn está ausente na delegação dele e pergunta quando é que ele vai participar, né, do Conselho das Sombras. Mas o capitão disse que a única esperança deles depende do segredo do retorno do Thrawn. E o Gideon fala que ele escuta tudo, na galáxia inteira, menos notícias sobre o Thrawn. E talvez seja a hora deles acharem uma nova liderança, né? Eles perguntam para o Gideon o que houve com o Pershing, com a pesquisa dele. E o Gideon fala que a pesquisa do Pershing foi perdida por enquanto, né? O Hux está lá, né, meio questionando ele, mas ele, não, criar clones é a sua obsessão, não a minha. E aí, né, o Gideon fala que ele e os outros senhores, né, da guerra se viram enquanto o capitão e o comandante, né, não compartilham os recursos, né? E o Hux fala que receberam os pedidos do Gideon, né, de 3 guardas pretorianos e reforços para os TIE Interceptors e Bombers, né? E aí o Gideon fala que os Mandalorianos continuam sendo um problema, eles têm que destruí-los agora, pois se Mandalor se unir a essas coisas vai ser um grande problema para esses remanescentes do Império, né? A reunião se encerra e corta para Nevarro, né, onde vemos um cruzador light chegando. O droid assistente lá do alto magistrado Griff Karga, né, já fica nervoso, mas o Griff diz, não, veja a marcação, não é do Império. Foi roubado, provavelmente pelos Mandalorianos, né? Vamos receber, né, nossos novos convidados. E aí, né, a Bo-Katan tá lá na Gauntlet dela com o Din e o Grogu, e ela diz que espera que essas duas tribos diferentes se deem bem, né? E o Din fala, olha,
elas vão ter que se dar bem, se quiserem viver, né? O Paz Vizsla manda o Ragnar mandar as crianças pra dentro, né? Os dois grupos ficam se encontrando lá, né? E o grupo lá da Bo-Katan, dos X-Wolves, tiram os capacetes, menos o Din. E os outros ficam lá, né? Os filhos do olho ficam de capacete, encarando eles. Mas a armeira chega, dando as boas-vindas, pede pra prepararem um banquete e tal. Enquanto isso, o Griff chega, né, pra dar as boas-vindas pro Din. E entrega uma garrafa de bebida, né, de presente pra ele, de Coruscant. E diz, acho bom você tomar quando estiver sozinho, hein? Mas ele tem outro presente. E eles vão, né, pro escritório do Griff, onde um Anzeliano, né, tá dentro do IG-11, da carcaça dele, né? Eles meio que transformaram numa armadura. E agora dá para controlar os movimentos básicos e não tem mais o banco de memória, né? Eles retiraram, então dá para controlar. E esse modelo agora é o IG-12, né? Como se diz? Basicamente, quem tiver dentro dele, né, pode operar, né, o piloto. O Grogu, ele tenta entrar ali, o Din fica reclamando, mas o Grogu entra do mesmo jeito, o Griff apoia, né? E ele faz um test drive no escritório. E até o Grogu fica, não, sim, apertando através da voz do IG-12, né? Eles estão andando pelo mercado, o Grogu pega algumas coisas pra comer, o Din diz, não, a gente tem que pagar. E ele vai e paga, né? E diz que não tá gostando da ideia. De noite, no acampamento dos Mandalorianos, tá todo mundo lá jantando, fazendo banquete, e a Bo-Katan faz um discurso dela, dizendo que tá na hora de retomar Mandalore, que ela planeja levar a frota, né, pra órbita do planeta e levar um pequeno grupo de reconhecimento para a superfície, pois as comunicações são bloqueadas. Lá eles vão encontrar a Forja Real, né, antiga, e vão estabelecer meio que uma base ali. E aí vão trazer o resto dos Mandalorianos, né? E ela pede voluntários, e aí o Din, a Armeira, o Paz Vizsla, a Koska, o X e uma meia outra dúzia de Mandalorianos das duas tribos, né? Se voluntariam. O Grogu vai junto com eles, né? No IG-12. E a frota retorna para Mandalore, deixando alguns filhos do olho e alguns outros Mandalorianos lá em Nevarro mesmo. O grupo de reconhecimento parte na Gauntlet da Bo-Katan, né? E o Pasco, ao ver, né, a capital, Sundari por cima toda destruída, a cúpula, né, diz que é pior do que ele pensava. E o X fala que ele esteve lá quando rolou o expurgo de Mandalore, né? A Noite das Mil Lágrimas. E aí eles asseguram, né, a zona de pouso e a Bo repassa o plano dela. Eles vão procurar a Forja, vão montar uma base lá e depois vão trazer os outros Mandalorianos para Mandalore. Eles estão caminhando até que se deparam com um barco ao longe, né? Com possíveis outros sobreviventes mandalorianos. 3 deles vão, né? E se apresentam como sobreviventes do expurgo de Mandalore. E aí, né? Eles entram no barco. O grupo de reconhecimento entra no barco, né? Esses mandalorianos sobreviventes. E eles comentam, né? Os relatos lá sobre o expurgo de Mandalore e tal. E a Bo conta como foi que o Moff Gideon conseguiu, né? O Darksaber, que basicamente o BSI organizou meio que um tratado de paz, essas coisas. E o Gideon jurou que se ela se rendesse, entregasse o sabre, né, ia poupar a vida dos outros Mandalorianos. E quando ela fez isso, ele atraiu, né, e continuou o expurgo de Mandalore. E aí eles perguntam, né, como que os outros sobreviveram. No caso, ele pergunta pra Armeira e pro Din. E ela fala que estavam escondidos em Concórdia, né? Eles perguntam se eles eram membros da Death Watch, só que a Armeira diz que a Death Watch não existe mais e se partiu em várias facções em guerra, né? A Bo-Katan resmunga, dizendo que a própria divisão dos Mandalorianos é o que os destrói, né? E que eles devem se unir. Corta, a Bo-Katan tá lá sozinha, né, numa ponta do barco. O Din vai até lá, diz que não sabia, né, o que realmente tinha acontecido, mas que agora entende. E a Bo fala que os filhos do olho estavam certos sobre ela. Ela foi egoísta e tal. Mas o Din diz que eles vão reconstruir. É a história deles. Os Mandalorianos sempre sobrevivem. A Bo diz que ela não sabe se consegue manter todo mundo junto. Tudo que ela tem é esse sabre, né? E o Din diz que o que ele sabe sobre o Darksaber é o que a Bo-Katan disse pra ele, mas ele não se importa com isso. Pra mim, no caso pro Din, né, o que importa é a honra, lealdade e caráter. Por isso ele serve, né, a lei de Bo-Katan Kryze. A canção dela ainda não foi escrita,
ele a servirá até que a canção seja escrita, né? A Bo-Katan se aproxima da armeira, e que diz que alguns dos sobreviventes estão fracos demais e que devem ser levados para a frota. E a Bo diz que eles ainda precisam continuar para a forja, né? E um desses sobreviventes diz que pode levá-los até lá. E aí eles se dividem, né? A armeira volta com alguns sobreviventes fracos para Gauntlet e vão retornar para a frota, enquanto os outros Mandalorianos vão rumo à forja, né? O Paz Vizsla tá jogando um jogo lá com o X-Wolves, só que eles dois estão discutindo quanto às regras, e aí o Paz chama ele para um duelo, né? Eles começam a lutar até que o Grogu intervém. A Bo diz que o Din ensinou bem a ele, só que ele disse que não ensinou isso pro Grogu. Provavelmente foi, né, o Kelleran Beck que ensinou isso, mas enfim. E aí, né, a armeira tá chegando, né, na órbita, ela contata a frota e diz para se prepararem para receber Mandalorianos machucados, né, e tal, sobreviventes feridos. Enquanto isso, o grupo lá no barco, né, se depara com uma criatura enorme e decidem, né, abandonar a nave antes que sejam mortos, né. Começam a lutar contra a criatura e tal, mas não tem chance. E aí os sobreviventes os levam até um túnel, né, e diz que não está longe, mas eles precisam descer mais. Eles chegam finalmente até as ruínas da Grande Forja, né? Só que são emboscados por Jump Troopers, né? O X diz que pode buscar reforços, a Bo diz que tá longe demais, mas ele consegue, né? E o Paz vê uma abertura no teto, né? E o X-Wolves foge por lá para buscar reforços mandalorianos na frota. Os Jump Troopers começam a recuar, né? Os mandalorianos perseguem eles até uma base imperial. E aí é quando o Din acaba sendo separado do grupo por uma porta, né? E é emboscado. Ele luta, mas acaba sendo preso, né? E quem chega é o Moff Gideon com armadura de Dark Trooper. E ele diz, graças aos recursos do seu planeta, eu criei uma armadura, né? E também criei a próxima geração de trajes dos Dark Troopers forjados em Beskar. Mas a melhoria mais impressionante será um clone meu entre eles. Eu estarei reunindo o melhor em cada espécie, Jedi, Mandaloriano, Imperial, para criar um exército que trará ordem para a galáxia. E aí ele vai aproveitar, né, para emboscar a frota enquanto eles estão desavisados, e ele manda ativarem, né, os TIE Bombers e os TIE Interceptors. E manda também levarem o Din Djarin para o interrogatório, né? Já que pediram para desarmá-lo, viu que não estava com o Darksaber ali, né? E ele manda a Bo-Katan se render e entregar o Darksaber para ele, né? Ela disse que não, que devia ter matado quando era necessário. E o Gideon manda os Jump Troopers abrirem as portas e matarem os Mandalorianos, né? O Paz dá cobertura para o grupo, enquanto a Bo corta uma outra porta ali atrás com o Darksaber para fugirem, né? Mas ela diz que não vão deixá-lo para trás. E o Paz fala que há muitos Dark Troopers, né? Ele fecha a porta entre ele e a Bo e diz que this is the way, né? E aí ele começa a lutar, derrota todos os Jump Troopers, mas surgem 3 guardas pretorianos, né? E golpeiam várias vezes o Paz, matando ele. E assim acaba mais um episódio de The Mandalorian, né? Foi tenso, gente, foi tenso. E esse episódio e o próximo, que já é o último da temporada, né, foram dirigidos pelo Rick Famuyiwa. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. This is the way. Descanse em paz. Paz Vizsla. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were